Olá, queridos alunos e alunas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula do nosso comentário de Provérbios e hoje nós vamos para o capítulo 2. Quem está aqui com a gente desde a primeira aula, deixa aí no chat, tá? Vai colocando aí, estou acompanhando desde a primeira. Eu estou chegando agora, mas já assisti as outras. Enfim, vai colocando aí como está sendo a sua experiência. O que você está achando dessas aulas? Está tendo algum valor? Está compensando? Porque se não compensa, a gente faz outra coisa, não é? Nós temos que fazer aquilo que agregue valor à sua vida. E eu espero que todo esse trabalho que eu tenho tido aqui para levar até você esse conteúdo possa estar de alguma forma aí acrescentando para o seu conhecimento e para melhorar o seu relacionamento com Deus e também o seu conhecimento das Escrituras. Muito bem, olha, outra coisa que eu quero dizer também é não deixe de visitar o nosso site, né, que é teologiainteligente.com.br, como também de se inscrever lá no nosso canal do Telegram. Tá? Lá você vai ter um acesso mais direto comigo e eu posto todas as coisas que a gente publica, eu posto primeiro lá. Muito bem, vamos iniciar então a nossa aula de hoje com a leitura do capítulo 2 de Provérbios. Na aula anterior nós já falamos sobre o capítulo 1, então agora nós vamos para o capítulo 2. Pronto, já está o texto aí na tela e nós vamos iniciar a leitura. Eu vou seguir aqui hoje a tradução da NVI, tá? Na tradução da Bíblia NVI, para que nós façamos a leitura juntos aqui do texto. Então, o título que é colocado ali em cima, eu já expliquei isso na aula anterior, que esses títulos que são colocados entre os capítulos ou entre as porções de texto não constam nos textos hebraicos e também no grego, tá? Para o Velho Testamento e para o Novo. Isso aqui é apenas trabalho dos tradutores para nos orientar e nos ajudar a entender um pouquinho a divisão aqui dos textos. Mas o título que está ali em cima é O Valor da Sabedoria e é exatamente sobre isso que o capítulo 2 trata. E nós vamos iniciar a leitura então, aqui no verso 1. Começa assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos... Muito bem, vamos pensar um pouquinho nesse versículo aqui. A primeira palavra é meu filho. Nós já vimos isso acontecendo também no capítulo 1. Esse carinho do pai para com seu filho, alertando sobre os perigos da vida e insistindo para que esse filho busque o conhecimento, busque a sabedoria e que esta sabedoria que esse filho deve buscar é aquela que está fundamentada no temor do Senhor. Então, tudo que nós temos em Provérbios vai sempre girar em torno do temor do Senhor. E logo depois de Salomão colocar meu filho, ele coloca a expressão se. E essa expressão ela sempre traz uma questão condicional. O que significa isso? Quando se usa a expressão se, está indicando que há duas possibilidades. Se fizer de um jeito, o resultado será um. Se fizer de outro, o resultado será outro, tá? Então o se ele traz uma condição. E ele coloca aqui: se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, vai haver uma consequência, vai haver um benefício. O mesmo ocorrerá caso não guarde os mandamentos e não guarde os ensinos que o pai está trazendo aqui para o seu filho, tá? Então ele continua no verso 2: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e ele continua no verso 3: se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, olha o verso 4: se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, aí o verso 5 vai dar a condição. Se você fizer tudo isso, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Veja como este se ele traz esta questão da condição.
fez assim, vai acontecer assim, tá? E aí ele diz, né? Aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. O pai está falando, olha, aquilo que eu estou te ensinando, guarde isso no seu coração. Dê ouvidos à sabedoria. Ele está dizendo para o filho, olha, escute o que a sabedoria tem para falar. E nós vimos no capítulo 1 que Salomão apresentou a sabedoria como sendo uma personagem, e ali a sabedoria está gritando na rua, olha, eu sou assim, faça isso, me dê atenção. E ele diz, então, se você ouvir a sabedoria, ouça o que a sabedoria está dizendo, e se você inclinar o seu coração para o discernimento, para o entendimento, para a compreensão das coisas. E é interessante pensar aqui nessa expressão que tem aqui, o inclinar, que no texto hebraico ele dá a ideia não apenas de você simplesmente ouvir, mas de você se inclinar no sentido de ir em direção, né, ao entendimento, de você realmente prestar atenção, mas se movimentar para ir em direção ao discernimento. E aí, clamar por entendimento. Clamar não é simplesmente pensar, eu quero muito ter discernimento, entendimento, né, buscar a sabedoria. Ele está dizendo clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Veja que Salomão ele está tentando aqui mostrar para o filho e para nós hoje que buscar a sabedoria não é simplesmente você pegar um livro e começar a ler e pronto, aprendi o que está aqui nesse livro. É muito mais do que isso. É uma sabedoria, é um discernimento que você precisa buscar com toda a sua força, porque esse discernimento ele não é um mero conhecimento, mas é algo que vai transformar a sua vida, que vai mudar as suas ações. Você vai se dirigir a esse entendimento, você vai se esforçar, você vai mudar as suas atitudes baseado naquilo que você tem aprendido, tá? Por isso ele fala, tem que clamar por entendimento. Não adianta ficar esperando que o entendimento, que a sabedoria, que o conhecimento vai cair do céu ali na sua cabeça pronto. Você tem que ir atrás desse conhecimento, você tem que se esforçar. Ele diz, se você procurar a sabedoria como se procura a prata. Presta atenção nisso aqui. Como se procura a prata. Prata é um bem precioso, não é? E se você buscar a sabedoria igual quem busca um tesouro escondido. Olha lá, igual quem busca um tesouro escondido. Como é que você está fazendo, né? Quais estão sendo as suas atitudes em relação à busca da sabedoria, à busca do conhecimento? O quanto você está se esforçando para encontrar o conhecimento, para entender aquilo que Deus quer para a sua vida? Porque todo o princípio do conhecimento é o temor do Senhor, não é? Ou seja, para você compreender a vontade do Senhor, você começa com o temor do Senhor. E ele está dizendo que ao temer o Senhor, ele vai nos dar o entendimento. Mas da nossa parte existe este envolvimento, existe esta busca insistente para que a gente possa de fato ser sábio. E o que mais falta no mundo cristão nos dias atuais é exatamente esse interesse dos cristãos em buscar o conhecimento. A maioria está se contentando a vídeos de internet, ao que o pastor fala, ao que o pregador ensina, mas não vão nos textos analisar. E outra, quando eu digo ir nos textos, eu não estou falando de você ir apenas aqui no texto bíblico e ler o que está aqui e depois imaginar aquilo que você quiser imaginar que o texto esteja falando. Isso não é estudar, isso não é buscar sabedoria. Quando eu digo buscar sabedoria, é você analisar na história, você analisar nas circunstâncias da vida, não apenas no nosso momento, mas olhando como Deus agiu no passado, como as civilizações existiam no passado. É realmente uma busca integral, né? Você mergulhar em querer entender desde o início, com todos os recursos que nós temos disponíveis hoje, entender como Deus vem agindo na humanidade. Qual é o propósito da humanidade? Qual é o propósito de Deus para a humanidade e para você? Não é?
Então isto é buscar o entendimento, é você estudar, analisar, se aprofundar na ciência dos homens, conhecer também a ciência dos homens, para poder fazer a conexão com o conhecimento de Deus e ali você poder entender realmente o que os textos bíblicos estão dizendo, analisar como é que esses textos foram escritos, analisar o tempo em que eles foram escritos, como era a cultura, qual era o entendimento dessas pessoas. Tudo isso é buscar o entendimento, buscar a sabedoria como alguém que procura tesouros preciosos, né? Tesouros escondidos. Como é que alguém procura um tesouro escondido? Com muita diligência, com muito cuidado, com muita análise, tentando analisar ali, né, vendo um mapa, tentando encontrar onde é que está, com muito esforço, se dedica àquela missão de encontrar aquele tesouro escondido. Então é assim que você deve buscar a sabedoria. E aí ele vai dizer, depois dessa série de se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, no verso 5 ele vai dizer: então você entenderá o que é temer o Senhor. Isso significa que isso significa que se você não der ouvidos à sabedoria, se não inclinar, se você não inclinar o coração para o discernimento, se você não clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se você não procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, o verso 5 também será negativo. Então você não entenderá o que é temer o Senhor e você não achará o conhecimento de Deus. O se é condicional. Se você fizer tudo o que ele falou aqui para cima, nos versos anteriores, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa, não é? E aí o verso 6, ele vai dizer aqui: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. É o Senhor quem dá a sabedoria. Mas se você não buscar esta sabedoria, se você não buscar conhecer o agir de Deus, conhecer mais de Deus, você se contentar em apenas ler um verso da Bíblia de forma correndo antes de sair para o serviço, quando às vezes lê ainda, né? Mas você lê ali um verso rápido e sai correndo, e outros nem sequer meditam nas Escrituras durante a semana inteira, deixa às vezes para pegar a Bíblia uma vez por semana e olha lá ainda. Como é que você vai esperar que Deus lhe dê a sabedoria? Porque aqui diz: o Senhor é quem dá a sabedoria. E se o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, você tem que buscar no Senhor essa sabedoria. É da sua boca que procedem o conhecimento e o discernimento. O verso 7 diz que ele reserva a sensatez para o justo. Ou seja, o Senhor, ele guarda a sensatez, né, para quem é justo. Mas, olha aqui, né, ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Olha só, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Mas se a gente pensar no outro lado, ou seja, o Senhor guarda o justo como um escudo, mas aquele que é insensato, ele vive por conta própria. Ele não está debaixo desse cuidado do Senhor. Ele não está debaixo desse escudo do Senhor. Quem vive na insensatez, quem vive longe do temor do Senhor, não busca a sabedoria, não é? Então, nós devemos reavaliar como nós estamos vivendo e como está o nosso relacionamento com Deus, no sentido de entendermos como estamos buscando o Senhor, como estamos buscando a sabedoria, o quanto você está investindo no seu conhecimento, o quanto você está gastando das suas energias e até mesmo dos seus recursos para conhecer mais de Deus. Isso tudo é muito importante. E aí ele vai dizer o que no verso 9? Fez tudo isso? Ótimo. Então você entenderá o que é justo. Olha o que ele está dizendo aqui. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Muito, muito interessante isso, não é? Pois a sabedoria
entrará em seu coração. Se você buscar, se você fizer tudo isso que ele falou aqui nos versos anteriores, é inevitável. É inevitável. A própria sabedoria vai entrar no seu coração. Tá? Ela vai entrar e o conhecimento será agradável à sua alma. E de fato, meu irmão, minha irmã, quando você busca o conhecimento, quando você se dedica a conhecer mais de Deus, quando você quer, você tem aquela sede, aquele anseio de saber mais do Senhor, Ele vai te preenchendo, Ele vai te enchendo de conhecimento, e isso traz de fato alegria para a alma, né? Isso é realmente verdade, você pode experimentar isso no seu dia a dia. E o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Nós já vimos isso no capítulo 1, né? Mostrando que agir com sabedoria te livra de diversos problemas, te livra das ciladas que a vida oferece, tá? A sabedoria o livrará do caminho dos maus. Olha o que está aqui no verso 12. É o que eu acabei de dizer. Você agindo com o entendimento que vem do Senhor, você vai se livrar dos caminhos dos maus e dos homens de palavras perversas. E esses homens, eles abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Eles têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Não está bem relacionado com o que nós vimos na aula anterior, no capítulo 1, quando Salomão está falando ali para o seu filho, olha, não vá para o caminho dos pecadores, porque eles armam ciladas para si mesmos. Ele está falando aqui algo bem parecido, né? Que esses que andam nos caminhos perversos, eles andam em caminhos de trevas, eles têm prazer em fazer o mal. E se você for sábio, você não vai andar por esses caminhos. É automático, não será nem necessário você pensar e imaginar, falar o que eu devo fazer, será que eu devo seguir esse caminho? Se você tiver sabedoria, se você tiver envolvido com o conhecimento que vem do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, será algo automático. Você naturalmente já vai saber que aquele caminho não é para você, tá? O verso 16 começa uma outra sessão, porque a gente tem aqui, você poderia separar aqui, né, esse capítulo até o verso 11 e depois o 12 até o verso 11 mostrando os benefícios, né? Se você fizer, então você terá isso. E aí a partir do verso 12 vai mostrando do que é que você seria livre, ou do que você será livre se você agir com sabedoria, né? E aí no verso 16 também vem uma outra seção do que você será livre se você viver em sabedoria. E aliás, nesse verso 16 para frente, nós temos aqui algo muito importante, principalmente para os jovens, mas não apenas para os jovens, para todos os homens de todas as idades e também para as mulheres, porque ele vai falar aqui sobre a mulher imoral, o perigo de se envolver com pessoas que não sejam o seu próprio cônjuge. Olha como isso destrói a vida e como tem destruído a vida de muitas pessoas. Quantas famílias têm sido destruídas porque a esposa se envolve com outro homem, porque o homem se envolve com outra mulher e com isso destroem o casamento, destrói aquilo que Deus uniu. E nós estamos vivendo hoje dias onde o inimigo tem agido com muita força nessa área. Cuidado, meu querido, cuidado com as mensagens que você troca em WhatsApp, porque o WhatsApp hoje tem sido uma ferramenta do inimigo para destruir famílias, para fazer com que cristãos se envolvam em adultério. Cuidado com redes sociais. Ninguém cai em adultério. O adultério é algo que vai ocorrendo aos pouquinhos. Você começa com uma simples mensagem, né, com alguém que não é o seu cônjuge. Ah, você está bonita. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Ah, então não posso chamar um amigo meu falar que ele está bonito. Você pode, mas é bom você tomar cuidado, porque qualquer expressão
do sexo oposto, que começa a trazer um relacionamento de envolvimento íntimo, pode desencadear um sentimento de um relacionamento íntimo mais forte. E aí não tem mais como você segurar isso. Você vai começar a olhar para sua esposa ou para o seu esposo de forma diferente e com menosprezo, porque você começa a considerar a outra pessoa como alguém mais interessante. Cuidado, porque o inimigo tem destruído muitas famílias nesta área. E aqui ele vai dizer que se você age com sabedoria, se você age no temor do Senhor, ela também te livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. E não pense que essa pessoa que está dando em cima de você, sabendo que você é casado, que ela é uma pessoa correta, justa e honesta. Não é. Ela já está agindo de forma errada. Assim como também um homem que esteja dando em cima de você, sabendo que você já é uma mulher casada. Ele também é um homem imoral. Ele está agindo contra os princípios do Senhor. E ele vai se encaixar aqui também, neste provérbio. Tanto homem quanto mulher pode ser colocado aqui neste provérbio. Então, se você age com sabedoria, também te livrará da mulher imoral, da mulher pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. É muito triste isso, muito triste. Aliás, a traição é algo que Deus também não tolera, sabe? É algo que causa uma grande tristeza em Deus. A questão da traição deveria ser vista por nós como algo a ser excluído da nossa vida. Traição no casamento, mas traição de qualquer sentido. Você trair a confiança de alguém é algo realmente muito triste, é algo que revela a mais profunda miséria da raça humana, né? O que o pecado fez realmente com a raça humana. Talvez eu penso que a traição seja aquilo que revela toda essa maldade, tudo isso que nós recebemos por causa do pecado, não é? Então essa pessoa, essa mulher ou esse homem que dá em cima de uma mulher casada, de um homem casado, ou até mesmo você que é casado está dando em cima de outro, você está sendo uma pessoa imoral e vai prestar contas diante de Deus. Não tenha dúvidas de que todo aquele que trai vai prestar contas diante de Deus. Isso não vai sair barato, pode ter certeza disso. A mulher imoral, e coloque o homem aqui também, tá? Não pense que é só a mulher, não. Coloque o homem imoral aqui também, se dirige para a morte. Presta atenção se você não está já começando a caminhar para a morte, se você não está aí hoje, talvez trocando mensagens com alguém que não deveria. Bloqueie, exclua, porque a sua família é o mais importante. A quem você se uniu na sua juventude é aquele que Deus quer para você. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, e nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Qualquer pessoa que vai pelo caminho do homem imoral, da mulher imoral, que trai o seu cônjuge, ele nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais poderá restaurar aquilo que ele destruiu. É por isso que ele diz aqui, os que a procuram, os que vão atrás do adultério, os que vão atrás dos homens e das mulheres imorais, da prostituição, nunca mais voltarão. Uma vez que você se mancha com isso, você nunca mais será a mesma pessoa. Você pode restaurar sua vida, mas aquela mancha nunca mais será tirada. Você terá que conviver com aquilo, clamar a Deus por perdão e vai ter que conviver com aquela mancha para sempre. Seria melhor você não ter essa mancha, não é verdade? Verso 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Esse é o caminho que todos nós cristãos devemos desejar. Verso 21. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. E assim terminamos
a leitura do capítulo 2. Olha, nós falamos de assuntos muito importantes hoje aqui dentro desse capítulo 2. Você viu a importância de se buscar a sabedoria, o esforço de conhecer mais a Deus, porque quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conseguirá viver em sabedoria. Aliás, quando você vai para Tiago, capítulo 1, verso 5, se eu não me engano, ali está dizendo que se você quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos, gratuitamente e sem medida. É só você pedir a Deus. Você quer sabedoria, você quer saber como conduzir a sua vida, clame a Deus. Busque o Senhor, busque conhecer, leia as Escrituras, leia tudo que está envolvido em relação à teologia, estude teologia, aprenda a interpretar a Bíblia, aprenda tudo que esteja relacionado ao Senhor. Aprenda, se envolva, dedique sua vida a viver de acordo com o Senhor e você vai obter a sabedoria e você vai viver no temor do Senhor. E aprendemos o quão bom é andar nos caminhos do Senhor e como nos livra dos perigos e das ciladas da vida. Mas aprendemos também que a sabedoria vai te livrar da mulher e do homem imoral. Que ensino precioso e tão necessário para os dias de hoje. E eu espero, meu desejo é que nenhum de vocês que estão aqui assistindo essa aula hoje esteja caminhando por esse caminho. E se estiver, que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que você volte, que você apague tudo hoje, que você delete isso da sua vida. Se você é casado e está se engraçando com outras pessoas, conversando aquilo que não deveria, se você está se desviando da sua esposa, dando atenção para outras mulheres, ou se você está se desviando do seu esposo e dando atenção para outros homens, você está caminhando para a morte. Não pense que você será uma pessoa maravilhosamente feliz abandonando a sua esposa e o seu esposo. Você deveria se esforçar para fazer o seu casamento ser feliz. Os dois. Isso aqui serve para os dois. Porque num casamento não se funciona, né? Um casamento não funciona quando só um quer. Mas os dois têm que querer. É responsabilidade dos dois. Mas se você está já começando a se desviar, você já está caminhando para a morte. E aqui nós encontramos que é um caminho sem volta. Por quê? Porque é uma mancha que você nunca mais poderá remover da sua vida. Então não vá por esse caminho. Não vá porque ele é um caminho sem volta. E se você busca o Senhor e está indo por esse caminho, eu vou dizer aqui claramente para você, você não serve o Senhor. Você está com um sério problema de identidade cristã. Você está pensando que é cristão, mas não é. Um cristão não anda atrás do homem e da mulher imoral. Um cristão que é casado não vai se engraçar com pessoas que não sejam o seu cônjuge. O inimigo tem usado muito isso para destruir as famílias. Eu não sei se isso vai servir para alguns aqui hoje, mas talvez Deus esteja colocando você aqui hoje para ouvir essas palavras para salvar o seu casamento. E eu espero que realmente Deus trabalhe na sua vida a fim de que você não siga por esses caminhos da mulher e do homem imoral. Porque não pense que ele é bonitinho ou que ela é bonitinha e que ela é uma maravilha. Ela é imoral. E ele é imoral. E é um filho das trevas para destruir o seu casamento, a sua família e te desviar dos caminhos do Senhor. É isso que você tem que observar. Bom, enfim, creio que esse é um assunto muito necessário e Deus tem nos usado aqui nesse momento para falar a respeito disso através desses provérbios de Salomão. Que Deus nos abençoe e eu quero que você também deixe aí nos comentários o seu comentário do capítulo 2, tá? Porque isso vai ajudando a todos nós a termos cada vez mais uma compreensão daquilo que Deus tem deixado para nós através da sabedoria que Ele deu a Salomão. Nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Vamos orar? Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesse momento. Aprendemos sobre a importância de buscarmos a sabedoria e de andarmos nos teus caminhos. Ó Deus, nós falamos também sobre a mulher e o homem imoral, o risco que as famílias correm e como o inimigo tem agido, ó Deus, para destruir as famílias cristãs.
colocando no meio do cônjuge pessoas para destruir a estabilidade do lar. Ó Deus, se tem alguém hoje nessa condição, que está começando a se envolver com quem não deveria, que está já se envolvendo, ó Deus, que tenha misericórdia dessas vidas, trabalhe nessas vidas. Se for necessário agir de uma forma drástica, faça, mas trabalhe livre essas famílias, ó Deus, dessas ciladas do inimigo, de como Satanás tem destruído famílias por causa destas mulheres e homens imorais, por causa desse desejo pernicioso, pecaminoso que há dentro do coração humano, que só olha para aquilo que desagrada o Senhor. Pai, restaura as famílias cristãs. Desvia os olhos, ó Pai, desses teus servos. Abra os entendimentos para que eles compreendam os riscos que estão correndo ao se desviarem dos teus caminhos. Ó Pai, cuida de cada um dos teus filhos. Nós carecemos da tua ajuda e assim oramos no dia de hoje, ao nome do teu Filho Jesus. Amém. Próxima aula, Deus permitindo, nós estaremos com o capítulo 3 e eu também aguardo você. Até lá!